Bom, senhoras e senhores da imprensa, boa tarde, obrigado pela presença. Quero cumprimentar o Dr. Cleber Estrago, o professor Gladstone, o Dr. Braga, o nosso diretor do PROCON, Sigmar Ferraz, nosso professor Marcelo, que está ali na tela, também terá o momento de ter as suas palavras. Essa solicitação para essa tarde de hoje é para a gente representar novamente ao povo de Uberlândia a nossa situação. Eu acabei novamente de ter um contato com o secretário de Saúde a respeito dos respiradores que estão em Belo Horizonte, pedindo ele urgência da liberação para que possa chegar a Uberlândia para o atendimento da nossa população. Eu também anunciei ontem, durante o dia de hoje, que um empresário nos concedeu o apoio de aquisição de 80 máscaras Elmo, que é um capuz usado, que segundo os médicos ele injeta, ao invés de 15 litros de oxigênio, 30 litros de oxigênio. Então nós podemos ter mais recursos para atendimento do nosso povo. Quero dizer que a nossa situação é crítica. O que está acontecendo hoje nas nossas unidades de saúde são nossos irmãos e irmãs da região que estão se socorrendo no nosso sistema. Os nossos concidadãos uberlandenses também, que são de planos de saúde que não estão tendo espaços dos hospitais privados. Todo mundo sabe as condições que nós estamos aqui hoje. E nós fazendo um relato à nossa população e mais uma vez pedir o apoio do nosso povo. É fundamental a união de todos. Haja vista hoje nos grandes jornais de circulação, inclusive agora depois da UMA, mostrando cidades como Salvador, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, partindo para medidas inclusive mais extremas do que são as nossas, inclusive usando a nossa metodologia do toque de recolher a partir das 8 da noite até as 5 da tarde, até as 5 da manhã. Então entendo que as medidas tomadas pelo comitê são todas acertadas e nós vamos mantê-la em pleno vigor. O nosso compromisso é com a economia, sim, mas também com a vida. E esse momento que se corre risco é com a vida. Então eu pediria ao Dr. Rafael Silveira que fizesse uma breve apresentação nos gráficos, que ele vai dar uma posição da nossa situação de hoje, e depois eu passaria a palavra às autoridades que aqui estão, para que elas pudessem manifestar, e os senhores também e as senhoras pudessem também ouvi-los. Não é a palavra só do prefeito, é a palavra de um comitê que há quase um ano se reúne, buscando alternativa para a nossa cidade. O Dr. Eduardo Braga também vai anunciar uma parceria que a Unimed fez com a Prefeitura de Uberlândia, a Prefeitura de Uberlândia e a Unimed, um atendimento 0800, 24 horas para atendimento da nossa população em consultas virtuais. Então, Rafael, por favor. Boa tarde a todos. Essa é uma apresentação que a gente faz semanalmente ao comitê e primeiro nós temos um resumo da situação na cidade de Uberlândia. Para começar, atualizado até hoje, a cidade já contabiliza 67.780 casos positivos. Desses 67.780, infelizmente 1.033 vieram a óbito. Trazendo uma relação percentual, nós temos uma relação que 9.808 pessoas a cada 100 mil já se contaminaram com a Covid e tem exame positivo na cidade de Uberlândia. Abaixo nós temos a letalidade. Uberlândia está com uma letalidade de 1,52%, Minas com 2,1% e o Brasil com uma média de 2,45%. O que isso quer dizer, tirando do percentual e trazendo para o número? A cada 1.000 pessoas que têm exame positivo na cidade de Uberlândia,
na média, 15 pessoas vêm a óbito. Em Minas, a cada 1.000, 21 vêm a óbitos. E a média nacional é que a cada 1.000, 24 a 25 vêm a óbito. A nossa testagem de Covid aqui na cidade de Uberlândia atingiu 40 mil testes para 100 mil pessoas, ou seja, mais de 40% da população já foi testada alguma vez. E a testagem média do estado é de 1.963 a cada 100 mil, ou seja, tem municípios que estão testando menos que Uberlândia e, consequentemente, a média estadual é bem abaixo. Nós estamos 20 vezes acima da média estadual. Pois não? Nesses casos confirmados, você tem aí o número de recuperados? Prefeito, não está na tela, mas até ontem atualizado, nós já tínhamos 9 mil pessoas em recuperação e o restante já estavam recuperados da doença. Então, mais de 50 mil casos recuperados já. Esse é um gráfico de incidência na cidade. Nós passamos lá no mês de agosto, setembro, semanas complicadas, que até então era o nosso pico, em 2.337 casos confirmados na semana. A situação que nós estamos hoje, desde o início de janeiro, nós fechamos a última semana com 3.283 casos, ou seja, nós estamos com um número muito superior ao que nós tivemos lá em agosto e setembro, que até então tinha sido o ponto crítico da semana. Nós estamos com um número muito acima, e a gente sabe que parte desses casos positivos acabam precisando de internação. Algumas dessas internações precisam ser em UTI e, infelizmente, o percentual ainda vem a óbito. Como eu disse antes, aquela curva reflete nessa daqui. No dia 2 de setembro, nós tínhamos na cidade de Uberlândia 135 pacientes internados em UTI. Hoje nós temos 239, ou seja, nós já superamos aquele primeiro pico que nós tivemos e nós estamos com um número já quase chegando no lucro. Então é uma situação que nós não vivemos até então, e com relação à ocupação de UTIs na cidade de Uberlândia, tanto na rede pública quanto na rede privada, nós estamos passando pelo pior momento que nós já passamos com a pandemia na cidade. Para finalizar, esse é um gráfico de média de óbitos por dia, com base numa análise semanal. Nós vivemos, como eu disse, lá em agosto e setembro, o nosso pico. Nossas piores semanas foram a semana 23 a 25. Nós tivemos 46 óbitos na semana, que reflete 6,5 óbitos por dia, na média. Na semana que fechou no domingo, infelizmente, nós fechamos com 11,8 óbitos por dia. Fechamos com 83 óbitos na semana. Essa semana que está em curso, infelizmente, nós estamos superando essa marca. Até hoje, semana fecha no domingo, nós estamos com uma média de 14 óbitos por dia. Então, a situação é grave, nós estamos vendo isso de forma gráfica aí. Nós estamos numa situação que até então a gente não tinha enfrentado na cidade de Uberlândia. Prefeito, está finalizada a apresentação. Boa tarde a todos. A situação é grave e está piorando momento a momento. Viram aí o último indicador, 14 óbitos por dia, nós nunca tivemos isso. Essa é a média dos dias dessa semana. No momento nós estamos com 400 pacientes internados nas UAS. Metade desses pacientes são Covid, então em torno de 200 pacientes. Esse número muda momento a momento, porém em torno de 200, para simplificar, em termos de comunicação social, uma metade é Covid. E no momento nós temos, desses 200, 124 deveriam ir para a UTI e nós não temos vaga. Eu falei em outros momentos que era 71, daí foi para 80, foi para 90, foi para 100, foi para 111 e agora o número é 124. Isso equivale quase a 2 hospitais Santa Catarina a mais. Não é viável, não é possível atender
essa demanda é uma avalanche de pessoas graves chegando nas UAS. É importante que a comunicação social esclareça a população mais uma vez, para que nós possamos atenuar esse problema. Pelo menos diminuir a demanda e diminuir, consequentemente, o número de óbitos. O comitê tomou decisões restritivas há 3 semanas atrás. Tivemos que aumentar as restrições e, a continuar o que está acontecendo, nós teremos que tomar medidas mais restritivas ainda. Então é importante que todos percebam, tanto na rede pública quanto na rede privada, nós não temos capacidade de atender o número de pacientes que estão chegando. Essa é a situação dramática que a gente vem tentando evitar há muito tempo e estamos muito próximo de pessoas morrerem sem assistência. Nós estamos todos no sistema de saúde desejosos de atender o máximo, mas há um momento que ultrapassa todas as nossas capacidades. Objetivamente é isso. O senhor poderia falar em nome dos hospitais particulares da Sociedade Médica de Uberlândia? Boa tarde a todos, senhoras e senhores. O quadro na iniciativa privada, dos hospitais privados, não é diferente. Nós fizemos um movimento de expansão de leitos de UTI, mas essas expansões têm limites físicos, de equipamentos e de pessoas. A comunidade pôde observar que durante a semana hospitais tiveram que interromper temporariamente o atendimento de clínica médica e cardiologia, porque não comportava mais a chegada de pacientes aos hospitais e porque não dispunham de leitos de UTI mais. Esse é um movimento que varia com a alta de pacientes, reabre o atendimento, mas isso não quer dizer que em algum momento tenha que fechar novamente. Isso foi vivenciado em todos os hospitais privados de Uberlândia. Já ocorreram casos de remoção de pacientes para fora de Uberlândia. E como o professor Gladstone falou, nós estamos no limite. Nós, inclusive, aqui que o senhor prefeito falou, em relação a uma ação da Unimed Uberlândia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, de disponibilizar a sua central de orientação em saúde gratuitamente para toda a população de Uberlândia. É um 0800 24 horas por dia e um telefone de zap, onde uma equipe multiprofissional poderá esclarecer os dados relativos à saúde, inclusive Covid, dúvidas que porventura a pessoa, se esclarecida, deixa de procurar um serviço de atendimento médico que se encontra sobrecarregado neste momento. E é baseado no protocolo britânico do sistema de saúde e consegue reduzir, às vezes, até em 40% ainda, sem a necessidade do pronto-socorro. Então, isso é uma iniciativa dos médicos da Unimed Uberlândia para tentar desafogar a busca por pronto atendimento nos hospitais públicos e privados de Uberlândia. Peço a divulgação desses números para que possam dar um alívio à população, quando às vezes está em casa com uma dor de cabeça, uma febre, e com uma orientação adequada, ela pode observar dentro de casa, inclusive os casos de Covid. É importante uma coisa a ser ressaltada, que no momento nós estamos em pandemia. Nós vemos muitas vezes os pacientes procurarem as unidades de saúde para fazer um exame de Covid. Neste momento de pandemia, com mais de 40% dos exames positivos, todos os quadros de síndrome gripais, no momento, em Uberlândia, a primeira hipótese é Covid.
e deve ser tratado como tal. Não há aquela necessidade de buscar o exame para pensar que a partir de agora eu vou fazer minha conduta de Covid, minha prevenção. Porque muitas vezes a pessoa vai, pede fazer o exame, não está no momento adequado à realização do exame, sai o exame negativo, ele acha que não tem a doença, espalha a doença para os seus familiares. Síndrome gripal hoje na cidade de Uberlândia é Covid até que se prove o contrário. Seriam essas as minhas considerações. Eu passaria até, se o prefeito concordar, ouvir o Dr. Marcelo Simão a este respeito. Boa tarde. Posso falar? Pode. Professor, para poder ajeitar aqui Tá. Boa tarde a todos. Bom, eu aqui, depois que todos já falaram, o que eu vou dizer aqui é apenas reiterar e confirmar as palavras de todos aí, do prefeito, do secretário de saúde, do Eduardo. O Rafael mostrou bem os dados de nossa cidade. Estamos numa situação de emergência. Nunca a cidade de Uberlândia passou por um momento desse, onde nós estamos com praticamente o sistema de saúde todo em colapso, e agora nós estamos precisando da ajuda da população. Se a população não nos ajudar, não vamos vencer essa guerra, porque é uma guerra que nós podemos vencer. Podemos vencer se a população nos ajudar. E a ajuda que a população nos dá é ficando em casa, é mantendo o distanciamento social, sair o mínimo necessário possível. E quando sair, saia de máscara, até com 2 máscaras, alguns estudos têm recomendado. Esta cepa que está aqui, esse vírus que está aqui, eu recebi uma mensagem agora, mas ainda não li, confirmando talvez que uma variante esteja aqui, o doutor Lúcio Flávio me mudou, mas eu não li ainda. Mas o vírus que está circulando aqui é um vírus de alta transmissibilidade. Então, ele está transmitindo de uma forma muito acelerada a doença às pessoas. Então, por isso, nós devemos tomar o máximo de cuidado, manter o distanciamento social sempre que possível, evitar aglomerações, evitar festas, jantares, reuniões. É por um tempo, gente, é um tempo relativamente curto. Esses números vão baixar, nós vamos passar para uma zona de mais conforto. São poucas semanas. É claro, a economia está prejudicada, o comércio está prejudicado, mas as pessoas têm que entender que nós temos que salvar as vidas. Elas que são as mais importantes. Muitas pessoas e muitos médicos são iludidos de que existe um tratamento precoce para essa doença. Não existe nenhum artigo científico que confirme esse tratamento precoce. É um equívoco da maioria das pessoas. Entretanto, para aqueles que acreditam, a Secretaria de Saúde disponibiliza os medicamentos do tratamento precoce. Se o médico que acredita que ele quer prescrever, ele pode prescrever. Os medicamentos estão disponíveis. Mas não podemos colocar na cabeça de todos os médicos que temos que prescrever medicamentos que não estão comprovados cientificamente. A própria Anvisa já declarou que não existe nenhum tratamento eficaz para a Covid-19. Portanto, o médico que quiser prescrever, o professor Gladstone pode confirmar isso, a medicação está disponível na Secretaria de Saúde, nas UAI, para quem quiser prescrever e o paciente quiser realmente tomar. Bom, nós estamos tentando o mais rápido possível vacinar a nossa população, mas a nossa disponibilidade de vacinas ainda é pequena, não traz impacto ainda na ocorrência de casos. Vamos ter que aguentar isso ainda mais alguns meses e, portanto, mais uma vez eu reitero a ajuda da população para que nós possamos vencer essa batalha. E quero aqui elogiar o prefeito Adelmo, o secretário, o professor Gladstone, o Rafael, todo o comitê, os promotores, todos nós juntos durante um ano, está comemorando um ano agora, nós estamos na luta contra a Covid-19 e temos certeza que em poucos meses nós a venceremos.
Muito obrigado a todos. Boa tarde, prefeito. Hoje em Uberlândia tem 124 pessoas aguardando um leito de UTI. E ao saber disso, eu já oficiei ao Ministro da Saúde solicitando que ele encaminhe para Uberlândia ao menos 100 respiradores para atender a nossa população. Outra coisa que não foi dito aqui pelo secretário, mas foi discutido também ao longo da semana, a recomendação que foi passada para todas as UAIs, para os médicos das UAIs, é não mais pedir exames para saber se o paciente tem ou não Covid. Todo paciente chegar na UAI, ele tem que ser tratado como um paciente Covid. Então é importante que as pessoas que têm sintomas iniciais de gripe entendam que isso é Covid e ele já tem que iniciar o tratamento adequado. Com relação ao tratamento, o ideal é que nós tivéssemos vacina para todos e na verdade não teremos. Eu, por exemplo, não vacinei e acredito que não vacinarei este ano ainda. E como eu, a maioria da população de Uberlândia. Então por isso é importante as pessoas buscarem o tratamento que achar mais adequado. É muito questionado o termo tratamento precoce, muito questionado. Eu prefiro dizer o seguinte, olha, não vou dizer que o uso da ivermectina, por exemplo, a hidroxicloroquina, seja o tratamento precoce, vá curar a doença. Mas pode ser, baseado no fato que muitos médicos receitam essa medicação, que pode diminuir sim a carga viral e dar uma chance para que a pessoa não tenha que precisar de uma internação. Por isso que foi feito um acordo com a Prefeitura de Uberlândia, esse acordo está vigente. Toda pessoa que for ao UAI, se quiser, tem o direito a eu quero receber tais medicamentos. É direito da pessoa escolher esse tratamento, está no Código de Ética Médica. Outra situação que eu queria passar para vocês é o seguinte também, o chamado teste rápido. Esse teste rápido ele não pode ser utilizado como diagnóstico. Então, não adianta a pessoa ir na farmácia, ir na UAI e com sintomas gripais iniciais, ou seja, na fase aguda da doença, e receber lá um pedido de agendamento para um teste rápido para daqui 10 a 15 dias. Isso aí é uma conduta muito equivocada. Se realmente se pretende fazer um exame, o teste rápido não tem essa finalidade, principalmente na fase aguda da doença. Mas o que é importante que a população saiba é o seguinte: existe a medicação, como foi falado pelo Dr. Marcelo, é um protocolo da prefeitura, alguns médicos receitam, outros não, mas é direito do paciente escolher. Ele tem um direito de escolher, eu quero receber ou não quero receber. Isso é que tem que ser garantido ao paciente por todos os médicos, quer do setor público ou do setor privado. Deixar que o paciente faça a sua escolha, decida sobre a sua vida. Muito obrigado. Bom, posto isso, nós não podemos todos ficar à disposição da imprensa, é isso? Correto? Hein?
A vacina, o professor, depois da notícia, o secretário aí, eu só ajudo. Mas deixa eu dar notícia que nós vamos prosseguir a vacinação. Mas deixa eu falar como vai ser. Porque nós vamos ter no final de semana o drive-thru aqui dos segunda dose dos idosos. Né? Que deve terminar na segunda. E a terça-feira o professor conta. Estamos à disposição. Boa tarde, Vinícius Lemos, TV Paranaíba. Perfeito. A gente teve aí duas questões jurídicas. A primeira foi a decisão de reabertura do atendimento presencial das casas de material de construção, e a segunda foi a recomendação do Ministério Público sobre a questão do toque de recolher. Queria saber se a Prefeitura já foi notificada das duas e quais as respostas em relação a essas duas questões. A do Ministério Público não é ação, é recomendação. Essa das casas de materiais de construção nós recebemos agora, 16, 15 e pouco, mas já estamos recorrendo à decisão. É um direito nosso. E a terceira, Vinícius, você não me perguntou, entraram também uma ação também do mesmo teor, contra o fechamento, contra o isolamento, e o Tribunal de Justiça já negou, dizendo que essa ação é imprópria nesse momento. Então está aqui a ação, inclusive, na minha mão. Foi negada pelo Tribunal de Justiça. Só sobre a recomendação, prefeito, a Prefeitura vai acatar? A recomendação, eu não tenho que dizer nada. Só tenho que dizer que o Coronel Fernando tem feito um trabalho exemplar na cidade de Uberlândia. Toda a ação dele tem sido inicialmente educativa, inclusive é feita ao lado do PROCON, noites adentro. Nunca houve nenhuma medida que pudesse ser exacerbada por parte da polícia, exceto aquelas festas que, se houver, nós vamos ter que fechar sim. Fernando Natália, Diário de Uberlândia. Só a informação que eu estou recebendo aqui. O secretário de Estado conseguiu o transporte com a Defesa Civil, irá enviar os respiradores amanhã para o Uberlândia. Então, a notícia em primeira mão aqui. Prefeito, a proibição da circulação de pessoas das 20 horas às 5 horas da manhã permanece? Permanece e irá permanecer. Mais uma pergunta. Já teve transferência de pacientes para Alfenas? Quantas outras transferências já tiveram? Não. Tivemos até hoje, com o apoio da Defesa Civil do Estado, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, o apoio do senhor secretário de Saúde, essas duas transferências para Alfenas foram as duas únicas que houve. Inclusive, o senhor tem ideia, uma delas era de plano de saúde. Estavam onde? Nas UAIs. É só para dar uma amostra que o congestionamento da UAI não é só o povo de Uberlândia. É o povo de Uberlândia, é o povo da região e também os planos de saúde que não estão tendo espaço, hospitais privados, estão se socorrendo na rede de saúde pública municipal. Por isso, o professor mencionou esse número de pessoas que estão acometidas nas UAIs. É o volume que está acontecendo. E ela não suporta. E tem previsão de novas transferências nos próximos dias? A gente sempre espera que sim, né? Nós estamos prontos, inclusive o doutor Eduardo Braga, que é o presidente da Unimed, da Sociedade Médica, ele mesmo mencionou aqui que a própria Unimed já fez transferência de pacientes de Uberlândia para outras cidades para o atendimento deles. Então, tem que entender que a situação é crítica. Só mais uma pergunta para o doutor Eduardo Braga. Essas transferências, o senhor poderia dizer para onde foram e quantos pacientes, por favor? Só um esclarecimento. O professor Gladstone pode completar essa informação, mas a Prefeitura emite para a regulação do Estado quais pacientes necessitam transferência.
E o Estado é que libera e aciona as transferências, não depende da vontade da Prefeitura essa transferência. Em relação à saúde privada e aos planos de saúde, o sistema Unimed são mais de 300 cooperativas no Brasil inteiro. Então tem um intercâmbio. Então, caso ocorra, como já aconteceu, de ter um momento de não ter vaga no UTI, aciona-se para a Unimed da região que tem a condição de receber o paciente ou para fora do estado. Isso é uma característica do sistema Unimed e ele vai fazer toda vez que for necessário. O senhor poderia indicar quantos? Sim, foi transferido via terrestre para Araxá. Quantos? Até agora só tivemos a necessidade de remover um. Obrigado. Vou voltar a perguntar em relação à recomendação feita pela Polícia Civil, prefeito. A recomendação fala que se não houver, se as corporações não acatarem, pode haver qualquer tipo de sanção, uma ação que o Ministério Público pode fazer em relação às corporações. Isso não torna o toque de recolher inócuo. E outra coisa, a Polícia Civil já disse que vai acatar a decisão. O comando da chefia do departamento já disse isso. Acaba não levando a recomendação, ao toque de recolher, essa recomendação leva o toque de recolher ficar inócuo? Acredito que não. Eu acho que a Polícia Militar é muito respeitada. E todo cidadão mineiro, principalmente a nossa Polícia Militar, sempre as respeitou muito. A partir do momento que ela faz a recomendação para um cidadão, para que não fique permanecendo, fazendo um ato infracionável ali, eu tenho certeza que ele não irá ficar. Mesmo porque só a presença da polícia já é a presença de uma autoridade. Eu vou de novo repetir. Coronel Fernando da Polícia Militar não cometeu nenhum momento, nenhum ato ilícito contra qualquer cidadão, nenhum. Então ela está fazendo o seu papel corretamente. É um momento de saúde pública, de novo vou repetir, tanto é que o Tribunal de Justiça, numa ação provocada contra a Prefeitura, respondeu da mesma forma, inclusive colocando aqui, nesta resposta do desembargador, o ato assinado pela Defesa Sanitária, pela Elaide, qual o setor que é dela, professor? Qual o setor dela? Setor de vigilância epidemiológica e avalizado pelo Dr. Marcelo Simão. Nós temos que entender, gente, nós não estamos brincando de pique-esconde, não. Nós estamos enfrentando uma pandemia. E eu tenho a certeza que a Polícia Militar, dentro dos critérios que ela tem adotado até hoje, permanece nas ruas e vai fazer o seu trabalho. Senhores, boa tarde. Fábio da TV Integração. Talvez para o prefeito, mas também para o secretário. 124 pacientes aguardando uma UTI. O colega já perguntou, vocês falaram sobre transferências, é sim uma possibilidade, mas isso quer dizer que essas 124 pessoas estão incluídas no Estado para que sejam transferidas ou não? Está disponibilizado na regulação estadual, onde houver vaga, é o Estado que tem uma regulação estadual. Se ele encontrar vaga em Alfenas, se ele encontrar vaga em outra cidade, aí agora eu dependo do transporte, que é o Estado também. Ele não tem como comprar uma passagem e mandar pela Gol para ele ir para lá. E muitos desses pacientes, o transporte tem que ser aéreo, tem que ser rápido, porque ele pode piorar muito durante o transporte. Então, a situação é grave, porque não está tendo muito vaga em nenhum município. A situação pelo que vocês devem estar acompanhando na imprensa, é nacional. E outros municípios estão já tomando medidas mais severas de restrição. É fechar a cidade, ninguém entra, ninguém sai. O toque de recolher, depois das tantas horas, não. É toque de recolher 24 horas, todo mundo dentro de casa.
porque é uma medida extrema, quando a situação é mais grave ainda. Vou adiantar mais. Talvez, se falar que tem 124 que precisa de UTI, pode não chocar o suficiente a população que tem que acordar para a gravidade do momento. No momento, são desses 124, 29 estão entubados nos UAIs. Estão no tubo. É uma situação grave porque não tem leito de UTI. E então ele está sendo assistido, está tendo medicação, está tendo assistência, tem médico intensivista, mas é inadequado ficar entubado nos corredores das UAIs, porque na sala de emergência também já não tem vaga da UAI. Na enfermaria também já não tem vaga. Ainda estamos conseguindo dar assistência, não sei até quando, porque aí não tem exaustão do sistema. Se a população não acordar para a gravidade do momento, nós teremos cenas dramáticas aqui em Uberlândia, como as que nós já vimos em outras cidades. Professor, é bom dizer que não tem nenhum desses 124 que esteja desassistido. Até o momento, não tem nenhum paciente sem assistência, tanto na rede pública quanto na privada. Até o momento. Não sei até quando. Outra coisa só para colocar aqui, não é o caso de Uberlândia. Eu reuni essa semana com o diretor Martins, o oxigênio está assegurado, inclusive o Rafael Silveira, que é o nosso engenheiro, por determinação do professor Luiz, está ampliando as redes das UAIs, pondo oxigênio, inclusive, nos corredores. Mas tem uma cidade vizinha que hoje pediu socorro com oxigênio. Por exemplo, a vizinha cidade de Araguari decretou também o recolher à porta às 8 horas da noite. E decretou também a lei seca. Então a coisa não é Uberlândia. A coisa é o Triângulo, é Minas Gerais e é o Brasil. Se nós não tivermos a colaboração da população, nós vamos vencer esse vírus, mas vai demorar algum tempo. Eu gostaria de ter esse apoio para vencê-lo o mais rapidamente possível. Se a situação não melhorar, pode ser feita essa proibição de circulação durante as 24 horas por dia. Essa é uma das medidas que está sendo pensada. Se chegar na situação extrema, eu não tenho dúvida nenhuma. Tomarei as medidas que forem necessárias em defesa da nossa população e da vida. Como outros estados já tomaram, que é a famosa expressão lockdown. Até agora, nós estamos evitando isso. Mas se for necessário, nós vamos tomar. Gabriel Bandidiano. Prefeito, tem duas perguntas, uma relacionada à questão econômica. A gente sabe que é um embate sempre de saúde e economia. Tiveram algumas manifestações, uma inclusive aqui na porta da prefeitura, dos entregadores do delivery. Um representante conversou com o representante da prefeitura que ia levar a demanda deles para o comitê. O senhor já falou que não vai mexer em nada, mas tinha uma resposta para eles sentem a necessidade de uma resposta. Por que não levar esse horário de entrega até 11h30, meia-noite, que era o pedido deles? A outra pergunta é em relação àquela liberação da STF para comprar a vacina. O senhor sempre posicionou que já tinha contato com alguns laboratórios para comprar. Existe essa possibilidade de Uberlândia ter as vacinas fora do governo federal? Vamos começar pela vacina. Essa semana, inclusive, o exemplo do Dr. Fernando Marques, o dono da Neoquímica, que está aguardando a aprovação pela OMS da vacina Sputnik. O Dr. Fernando e seu laboratório tem um IVA, que é a matéria-prima para produzir essa vacina.
Ele não depende de nenhuma importação para produzir ela agora no Brasil. Eu tenho a expectativa que aprovado, e sendo possível os municípios adquiri-lo, eu já fiz esse contato há quase um ano com ele, já me preveniram para isso. Será um dos caminhos. Se não for esse caminho, onde é que tiver caminho, eu vou perseguir esse objetivo. Não quero aqui contrariar nenhuma decisão do governo federal, que eu respeito muito o Estado. Gostaria que essas medidas, inclusive, tivessem sido tomadas pelo governo federal, pelo próprio Estado. Eu já disse que nesse momento não é momento de política e nem de polemizar politicamente. É problema de buscar soluções. Então, onde eu puder trabalhar em busca da solução do nosso povo, irei trabalhar. A outra pergunta que você disse, quem recebeu esse pessoal, e tem essa justa reivindicação, o doutor Egmar do PROCON que está aqui. Nós temos que entender que nesse momento, por exemplo, liberar, se eu não tenho nenhum estabelecimento funcionando, vai carregar o quê? Agora, é difícil, economicamente é difícil, mas mais difícil é perder a vida, porque essa não tem solução. Doutor Egmar, aproveita e fala sobre a fiscalização, que muita gente nas redes sociais está perguntando como ela tem sido feita. Com relação à restituição dos motoboys, entregadores, posteriormente a isso, nós já recebemos também a Brasel e o Sindiúti, que são os representantes oficiais de todo o setor de bares e restaurantes. Recebemos, inclusive, já a reivindicação oficiada por eles. Isso já está no comitê, será apreciado na reunião ordinária, na medida que tenha números também. Nós somos sensíveis à questão, realmente a questão da categoria dos entregadores é preocupante, como outras são, mas nós não podemos atropelar a questão da vida como o prefeito disse. Então está pautado, o Leandro, inclusive, que é o representante que esteve com a gente, tem um carinho muito grande, estou posicionando ele. A Brasel abraçou a questão, colocou no documento a preocupação com relação a essa categoria e será apreciada neste momento que nós temos essa realidade que vocês acompanham. Só complementar uma questão que os senhores cobraram muito de nós com relação às festas clandestinas. Aliás, é uma cobrança recorrente, fiscaliza, mas e as festas? O que faz? E se observarem, nos últimos 10 dias, nem se fala de festa clandestina mais. É a prova de que a medida, ela surtiu efeito. Você tem muito pouca festa. É coisa residual, uma coisa ou outra. Das 2 denúncias que nós recebemos essa semana, as 2 eram infundadas. Então veja que a medida tomada também conseguiu atingir a isso. Falava-se muito, só prejudica o empresarial, só prejudica as empresas, as pessoas estão aí e ninguém faz nada. As medidas adotadas foi fulminante e atingiu exatamente a mobilidade, fez com que as pessoas ficassem em casa. Nós não podemos perder esta memória, porque na hora de fazer, não se faz a restrição, fica fácil fazer isso, mas a consequência ela é imediata. É uma semana, as festas estão de volta, as aglomerações estão de volta, e nós não temos resposta para isso. Com relação à fiscalização, nesse último final de semana, de sábado a segunda, nós rodamos 95% dos bairros de Uberlândia. Foram 519 orientações dadas, que se fôssemos intransigentes seriam 519 interdições. Mas o governo sempre se pautou pelo diálogo e pela orientação, e é o pedido do prefeito Adelmo Leão. E nessas orientações, o que nós percebemos é que grande parte da população está aplaudindo, está pedindo que haja esse tipo de atitude, porque está todo mundo com medo, professor. Na verdade, a pandemia ela começa com números, passa por nomes e agora está batendo na nossa casa. Todo dia é alguém muito próximo de nós que está contaminado. Então a situação vai ser intensa. Nesse final de semana, ela continua no mesmo ritmo, a Polícia Militar está ao nosso lado
e vamos mais uma vez cumprir o papel, com responsabilidade. Agora, obviamente, passado um final de semana de orientação, agora somos réis das interdicções. Já traz um dado importante: nessas 2 últimas noites, nós tivemos apenas e tão somente, na noite anterior, 7 denúncias, e nessa de ontem, 15 denúncias, o que mostra que a população do prédio está respeitando e compreendeu o momento de gravidade. Bom, gente, eu vou... Uma palavra final de vacinação, que nós teremos um drive aqui na prefeitura, aqui no centro administrativo, no sábado, no domingo, na segunda, vacinando idosos. O grupo preferencial que gera maior demanda para o sistema de saúde até o momento. Se nós tivermos vacina, prosseguiremos a vacinação, tão logo a vacina chegue, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e gostaria de que, então, todos ficassem atentos ao movimento que nós estamos fazendo de pegar prioritariamente os idosos e ver se nós conseguimos ir baixando a faixa etária, porque quanto mais idade, mais possibilidade deles contrair a doença e gerar uma internação, e gerar um leito de UTI, e gerar um óbito. Então nós já estávamos nos 87, queremos baixar para 83, 80 e assim sucessivamente. Então essa é a prioridade da nossa força de trabalho. Se nós tivermos vacina, vamos concentrar o maior número de profissionais para vacinar a população. Essa é uma solução a médio prazo, mas essa é eficaz. Quer dizer, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, nós veremos o resultado. Se nós tivermos vacina, vacinar rapidamente. Estou lembrando aqui que todos esses que o professor disse que vão vacinar sábado, domingo e segunda, receberão mensagem pelo SMS e será a segunda dose. Chegando às doses na segunda-feira, será a continuidade, né, professor? 12 doses na primeira dose. Então, o nosso objetivo é a cada momento abaixando a idade de todos os nossos idosos e vacinando o máximo que nós pudermos vacinar. E queria novamente agradecer ao senhor secretário de Estado que fez essa comunicação, ao Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Civil, a Defesa Social do Estado, pelo apoio que está dando a Uberlândia, inclusive se deslocando esse final de semana para vir a Uberlândia para trazer equipamentos para nós. Bom, gente, que Deus abençoe o nosso povo e a nossa cidade. Com Ele nós podemos tudo, sem Ele nada. Muito obrigado.